Vamos ouvi-lo. Você já disse em 2 momentos aqui, o seu sonho não é enfrentar outros jogadores ou determinados clubes. O seu sonho é ser campeão. Somado a isso, ao que você também falou recentemente, você está pronto para algo grande. Descreve, por favor, este momento aqui. Se for possível, já descrever com algum distanciamento. Parabéns. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Muito feliz pela vitória, muito feliz por tudo que nós fizemos hoje. Acho que momento histórico onde a equipe se doou, fez o seu máximo para que podemos sair com a vitória. E como eu falei, eu acho que viemos para... Acho não, tenho certeza, viemos para ser campeão. Independente de quem vamos enfrentar, a gente sempre vai honrar o Botafogo em todos os jogos. Sabemos que não é fácil, mas o nosso grupo está preparado e mostramos hoje a força que tem do grupo. Conseguimos fazer um grande jogo diante de uma grande equipe. E, cara, feliz demais por tudo que a gente vem construindo. Acho que são jogadores que vêm se preparando ao longo do tempo. Começamos a nossa preparação há 6 meses atrás, onde muitas pessoas duvidavam do nosso crescimento, e hoje, aos poucos, o Mister vai implantando o seu jeito de jogar, e estamos fazendo isso muito bem. E prova hoje, fizemos um grande jogo, está todo mundo de parabéns. Agora seguir, que teve mais um jogo contra o Atlético de Madrid muito importante. Mais 2 perguntas. 2 more questions. Quando você sobe na mureta, que cena você vê? Ou você não estava vendo nada naquele momento? Que já é uma cena histórica também, a tua comemoração. Cara, na verdade, quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu. Parece que eu estava vivendo um sonho. E somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei aqui no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial. Só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo, e muito feliz por tudo que eu venho construindo aqui. E é dar continuidade, porque temos jogos importantes contra o Atlético de Madrid. Lá, Igor. Igor, tudo bem? Parabéns. Obrigado. 31 anos, o Brasil ganhava nesse estádio aqui o Tetra Mundial, conquistava o mundo. Hoje o Botafogo conseguiu a façanha, com essa vitória, de se tornar o primeiro clube do Brasil e sul-americano a derrotar o campeão europeu numa competição de clubes da FIFA. O que representam para você essas 2 façanhas que o Brasil consegue através do Botafogo nesse campeonato? Cara, eles são campeões europeus, nós somos campeões da América, então eu acho que não muda muito. São 2 equipes que são campeões, entraram no jogo para vencer, só que o Botafogo foi fatal na oportunidade que teve. Eu acho que conseguimos se defender muito bem, soubemos sofrer ali diante de uma grande equipe, mas sabemos do nosso potencial. Todos aqui trabalham forte todos os dias para estar preparado para um momento como esse. Dependendo de quem enfrentar, sempre fazer o seu melhor pelo Botafogo, porque o Botafogo é assim, o Botafogo sempre sofre, mas sempre vai em busca da vitória. E o que nós fizemos hoje, todo mundo de parabéns, e a continuar. Mais alguma? Ok. Last one.
Aquí de Dispo Radio de Argentina. Sorprendió, Argentina. perdón por el español, sorprendió en tu equipo, en Botafogo, la presentación a en el PSG, en apresentação el no rival, de algunos PSG jugadores que no habían de alguns estado en el primer jogadores partido, que o la não ausencia tinham más bien de que estado no jugadores jogo, titulares ou a del ausência PSG que de hoy no estaban, jogadores titulares que hoje não y cómo se estavam. interpreta E eso en la como se cancha. interpreta isso no campo? Porque entendem que el Por rival que jugó entendem con que el o once rival inicial que jogou eligió para hoy? com o 11 inicial que escolheu para Cara, hoje? eu acho que isso não é desculpa, né? Se tratando de Botafogo, de PSG, independente se joga com a equipe titular ou reserva, nós temos que fazer o nosso melhor. E como nós fizemos hoje, o Botafogo entrou para vencer, independente se o PSG está com os reservas, com os titulares. Se eles vencem nós com 4 jogadores não sendo titular, iria ser menos vitória. E como nós estávamos preparados, conseguimos fazer um grande jogo. E é continuar, a equipe toda de parabéns. Claro que temos que comemorar bastante, só que temos um jogo também muito importante contra o Atlético e se preparar durante esses 4 dias aí para que possamos conseguir a classificação. Renato Paiva. Vamos ouvi-lo a partir de agora. Ele tá se preparando ali para dar início e a gente vai seguir ouvindo. Pega lindo, Olá, André. Globo, Sport TV, GE.globo. Parabéns pela vitória. A gente lê, a gente fala, a gente citou várias vezes também na transmissão, e veículos de vários continentes usando uma palavra, histórico. Você concorda por quê? Boa noite. Concordo porque esta vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo. Porque cada vez que esta equipa faz um feito deste género, orgulha a torcida do Botafogo. E isso é histórico. Para mim, enquanto treinador deste clube, cada vez que se ganha um jogo, eu sei que eles ficam felizes, mas depois há jogos especiais. Mesmo que não ganhemos mais do que 3 pontos e que nem sequer qualificados estamos, e temos que ter os pés bem assentes na terra, mas obviamente a nossa torcida hoje está muito orgulhosa. Isso para mim é histórico. Cada vez que eles ficam orgulhosos com o trabalho destes jogadores, para mim é histórico. Depois, claro, é histórico por várias coisas, fez-se esta competição e as vossas perguntas muitas vezes eram sobre o confronto dos continentes, se o europeu, se o africano, se o asiático, se o brasileiro. Eu estou muito feliz pelo Brasil, pelo país Brasil, pelo jogador brasileiro, pelo treinador brasileiro, pelo treinador estrangeiro que trabalha no Brasil, pelo torcedor brasileiro. Porque hoje é um dia também que orgulha muito. E porquê? Porque estava de facto em campo o confronto entre o vencedor da Champions League, que tinha ganho há mais ou menos 3 semanas atrás, e o clube, repito, clube detentor da Copa Libertadores, mas que metade dessa equipa praticamente já cá não está. E aquilo que eu fiz questão de dizer aos meus jogadores, e posso passar aqui, o último slide antes de sairmos do hotel foi a Copa da Liga dos Campeões e a Copa da Libertadores. E disse-lhes, o mundo vai dizer que joga quem ganhou a Champions com quem ganhou a Copa Libertadores. E o slide a seguir foi este grupo, porque este grupo tem trabalho de muitos jogadores que chegaram depois. Mérito para os que ganharam essa Copa Libertadores, mas hoje já somos um grupo diferente. E eu disse-lhes, é quem ganhou a Champions contra este grupo de trabalho. E essa foi de facto a nossa maior vitória e voltou a ser a maior vitória sendo nós próprios. Disse aos jogadores, sejam vocês mesmos. Não percam a oportunidade perante o mundo de ser vocês mesmos. E eles de facto foram. E isto faz de mim um treinador absolutamente orgulhoso. A forma como nós jogámos, taticamente perfeitos. É o jogo que tu gostas e queres, enquanto eu, treinador, de ter bola, de propor.
Não é, mas também temos que perceber quem é que está do outro lado, como é que joga. É claramente, para mim, na minha opinião, a melhor equipa a jogar futebol no mundo, neste momento, porque é mais completa em todos os momentos. Nem é por ser espetacular, é porque em todos os momentos do jogo ela é muito completa. E então, tu tens de ser inteligente a jogar contra eles. Percebes os últimos jogos, e muita gente que jogou contra eles, o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões foi o que foi. Então hoje tínhamos que ser muitíssimo inteligentes, tínhamos um plano tático-estratégico que era difícil de cumprir, porque eu disse aos jogadores, possivelmente vamos ter menos bola e é preciso ter essa capacidade e essa resiliência, mas depois eu só peço a vocês, quando tiverem bola, tentem ser vocês mesmos e apliquem os princípios do treino. E foi isso que nós fizemos. Acaba por ser histórico, sim, porque, como eu dizia, nesses confrontos de continentes, segundo me disseram, que são dados. Eu, sinceramente, já estou preocupado com o treino da manhã e com o jogo do Atlético de Madrid, mas parece que foi em 2012 a última vez que um clube brasileiro ganhou numa competição deste género ao Corinthians ou ao Chelsea. Portanto, são muitos anos, é uma história muito longa e hoje voltamos, tenho a certeza absoluta, voltamos a orgulhar o Brasil e isso também é histórico para nós. Paiva. Boa noite, Sofia. Da Olá, TV Globo. Sofia. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu estava conversando agora com o Barbosa e o Marlon, e o Barbosa falou um pouquinho do que o Marlon disse para a equipe no vestiário antes do jogo. Ele disse que sempre para o Botafogo é uma questão de 1%. Era 1% na Libertadores, quando eles perderam um jogador no primeiro minuto. Era 1% na reta final do Campeonato Brasileiro, quando eles iam enfrentar um algoz, entre aspas, que era o Palmeiras. E era 1% hoje contra o Paris Saint-Germain. Mas era 1% na mente das outras pessoas, não na mente deles. Então, dito isso, queria que você pudesse... O que você pode dizer para a gente um pouquinho dos bastidores desse vestiário, do que o capitão Marlon e todos os jogadores falaram para se motivar para esse jogo? Assim? Olha, Sofia, eu tinha dito aqui na antevisão que normalmente este grupo reage muito bem a momentos negativos. E, de facto, como acabámos o jogo com o Seattle, foi para nós um momento negativo. Já disse que entrei no balneário depois disso e vi uma equipa que parecia que tinha perdido o jogo e eu disse, fantástico, balneário de campeões. E, normalmente, eles dão uma resposta, ou após uma derrota, ou após um mau momento, ou mesmo durante o jogo, como já ganharam 2 jogos em inferioridade numérica. Os bastidores teve a ver muito com esta... depois desse jogo, e eu disse aqui, depois desse jogo, nós ganhámos 2-1 e, de facto, a maior parte do exterior, como dizes, parece que só pegou no negativo. E, a partir daí, se nós já não éramos favoritos, passámos a ser massacrados para toda a gente. Claro que quem entende de futebol percebe que há sempre uma possibilidade destes jogos se ganharem. A história do futebol diz isso e daí eu dizer que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Hoje voltou-se a provar. Mas, de facto, é sempre o exterior. E uma das qualidades deste grupo e deste treinador é que está blindado ao exterior. E que trabalha em função das suas ideias, das suas filosofias, do conhecimento dos seus jogadores, no meu caso, e os jogadores daquilo que são capazes de fazer, do conhecimento deles próprios, dos colegas e do trabalho que nós lhes passamos diariamente. Então, era uma questão de acreditar, sinceramente. E acreditar porque não é o exterior que nos define, não é, eu lamento. Quem define este grupo é, não há nenhum jogador e o treinador que conheça melhor do que a si mesmo. Nós conhecemos, sabemos quem somos, sabemos como trabalhamos e com quem trabalhamos. E, portanto, o que é de facto de salientar é que nos blindamos, fechamos-nos ao exterior. Depois daquele momento era tudo negativo, era a teoria do caos e por aí fora. E nós trabalhamos fechados, com consciência de quem somos. E, portanto, como nós sabemos quem somos, sabemos que é possível. E hoje foi possível. Nós fizemos um jogo em que taticamente fomos irrepreensíveis. Paris Saint-Germain não tem aquelas oportunidades flagrantes. Teve muita bola, de facto teve, mas nós fomos muito solidários
e eu dizia ali na flash, quando saí do campo, nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa, e nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1% tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos, com uma vitória e com uma exibição. No último jogo não foi possível a exibição, foi só a vitória. Hoje foi a vitória e a exibição e, portanto, os bastidores deixam-nos sempre esta lição posterior. Nós somos nós que nos definimos, somos nós que nos conhecemos e não é o exterior. Renato, boa noite. Jorge Luiz Rodrigues, parabéns. Olá, pela Jorge. vitória. Obrigado. O Luiz Henrique acabou de sair daqui dizendo que o Botafogo foi a equipe que melhor se defendeu na temporada inteira contra o Paris Saint-Germain. E enalteceu o Botafogo por não ficar apenas na defesa, que criou problemas. Como é que você vê essa declaração do treinador campeão europeu e essa explosão do Botafogo que você se referiu, né? 13 anos que uma equipe brasileira e sul-americana não ganhava do campeão europeu no campeonato de competição da FIFA oficial. Olha, o Luís é uma referência, é uma das referências para mim, e eu acho que é uma das referências para os treinadores a nível mundial, pela pessoa que é, pelo diferente que é, e por este Paris Saint-Germain, que eu já disse que é uma história muito bonita. Ele fez com que o Paris Saint-Germain ganhasse, sendo uma verdadeira equipa, ganhasse o que não tinha ganho antes. E de facto é a análise de um treinador que, mais uma vez, tem a humildade e a frontalidade de dizer aquilo que aconteceu. Nós obviamente tínhamos que ser perfeitos a defender, a estratégia tinha que ser essa, sabíamos como o Paris Saint-Germain gosta de atacar, não podíamos deixar jogadores em situações de 1 contra 1, tínhamos que fazer a nível defensivo sempre 2 contra 1 de preferência. Não andámos nas marcações individuais, seria um erro, seria uma catástrofe, digo-lhe, das análises que eu fiz dos últimos jogos do Paris Saint-Germain. Andar nas perseguições individuais seria uma catástrofe para nós. Também não é a forma como eu vejo o jogo em questões defensivas de forma zonal e, portanto, de facto, aquilo que eu dizia antes, não há uma oportunidade assim escandalosa que o Paris Saint-Germain tenha tido, cruzamentos e por aí fora, mas de facto nós defendemos muito bem e aí é um mérito dos jogadores, porque não é fácil os jogadores desta envergadura e deste nível não terem bola tanto tempo, demonstram um conhecimento tático do jogo, uma resiliência até importante para nós. Portanto, eu vejo com orgulho essas palavras, porque é mais um passo no nosso trabalho, no trabalho dos jogadores, no meu trabalho. E pronto, e já está. É de facto uma exibição muito boa da nossa parte, muito completa, que eu digo sempre, eu gostava de ter tido mais bola, eu gostava de ter atacado mais, mas de facto não é possível, porque isto é uma máquina de atacar e defender e de transições, e nós fomos de facto muito inteligentes, muito rigorosos naquilo que nós planificámos, mas como digo, são 3 pontos muito importantes, há toda esta vertente histórica, mas nós ainda não estamos apurados e nós viemos aqui para andar para a frente na competição. E tudo isto que nós estamos a fazer não pode perder sentido no último jogo. Como não estamos apurados, os jogadores têm que perceber que ainda falta um jogo para jogar para o nosso objetivo, que é passar em frente. Ok?
que tal? Boa tarde. Olá, Boa tarde. Parabéns pela vitória. graças. Eu queria perguntar-lhe como afronta o equipo agora. Eu queria saber como encontra o time agora o enfrentamento com o Sí. Atlético de Madrid. Bueno, Agora a fase es de como yo he grupos é dicho, muito otra aberta. montaña para subir. Es Como un eu grandísimo disse, equipo, hoy lo demostró Montanha también, é uma equipe aunque muito grande, déjame decirte demonstrou isso também, ainda que, que que en realidad Seattle ha hecho también un partido, sim, lo ha hecho fez. difícil a Atlético. Tornou Y por lo difícil tanto, para esto o es Atlético. otra Seattle. montaña, es un grandísimo Então, equipo. outra Es un montanha, equipo que é uma está equipe construido por realmente Diego hace mucho construída tiempo. pelo Tiene Simeone há su muito ADN tempo, muy tem claro, o seu DNA tiene muito claro, valores tem individuales valores extraordinarios y individuais como equipo también sabemos cómo son los extraordinários e equipos como de Diego time também Simeone. sabemos Entonces, como são descansar, os times recuperar, do Simeone. disfrutar Então, será, de estos ia momentos descansar, se inmediatamente recuperar, después de este aproveitar partido, estes momentos pero como te digo, es muy imediatos ao fácil, jogo, mas, como eu con falei, lo que é viene, fácil puede com o ser que muy vem, fácil que te pode caigas ser y muito no fácil sigas que adelante. Yo cair no quiero e não eso. continuar Quiero que adiante. todo Eu não esto quero merezca isso, la eu quero pena, que tudo isso ganando el próximo vale a pena partido contra el ganhando o Atlético de próximo Madrid. jogo contra